Boa tarde, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui reunidos para nós refletirmos sobre essa maravilhosa doutrina que nos foi passada por Jesus. Vamos primeiramente fazer a nossa oração para que nós possamos sermos protegidos e amparados pela espiritualidade. Obrigada, Deus, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, nosso mestre, guia, para nós aprendermos um pouco mais sobre tudo o que Ele nos passou. Vamos agradecer também ao Lar Aurora de Luz, que nos dá a oportunidade de nos reunirmos para estudarmos um pouco mais. Vamos agradecer também aos espíritos que vêm nos intuir, nos proteger, aos nossos mentores e também aos espíritos que vêm aqui para aprender conosco. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o desapego. Então, por que eu escolhi esse assunto? Porque eu notei que as pessoas que são muito apegadas, né, principalmente às coisas materiais, têm um sofrimento muito maior quando tem que desencarnar, quando tem que deixar aquilo que não tinha tanta importância, porque valorizou tanto. Então, nós vemos muito em sessões mediúnicas, espíritos que não conseguem ir para frente, serem encaminhados. Por quê? Porque ficam presos à casa que tiveram, que compraram, que foi uma casa que foi o sonho da pessoa, né? Uma fazenda, um sítio, e ficam ali vivendo porque não aceitam que aquilo ali não pertence mais a eles, não faz diferença. E o mais importante é o que vai levar, que são os conhecimentos, as ações, o caráter, né? E ficam ali presos. Então, nós vamos ver que naquele capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz lá: não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon é o Deus da riqueza. Ali dá a impressão que, como as pessoas falavam antigamente, que quem era pobre, humilde, que ia para o reino de Deus, que ia ser salvo. Mas não é bem assim. Deus não pede que você viva mal. Você está aqui na terra, você tem que viver bem, você tem que comer bem, cuidar bem do seu corpo, ter possibilidade de ter uma vida boa, sem muitos exageros, mas uma vida boa, que seja condizente com aquilo que você precisa. Então, se você obteve a riqueza, se foi dada a riqueza para você, a sua responsabilidade vai ser muito maior. Por quê? Porque essa riqueza não foi dada somente para você usar em benefício próprio. Ela foi dada para você também auxiliar outros irmãos. Esses irmãos podem ser dentro da própria família, pode ser pessoas, amigos, e pode ser principalmente pessoas que você não conheça, né? E você vai ajudá-las, porque você tem possibilidade, você tem, no caso, material. Não estou falando uma ajuda moral, que qualquer um pode fazer, uma ajuda de conselhos, de ombro amigo, porque aí não precisa ter dinheiro, né? Não precisa ter riqueza. Você pode ajudar de outras maneiras. Mas a quem foi dado o dinheiro, a riqueza, tem a obrigação de usá-la não somente para si, não em benefício próprio. Vou ler agora para vocês um trecho mesmo desse capítulo, em que fala exatamente, explica realmente isso que eu estou falando. É o mesmo capítulo, né, do Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas é o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Isso aí foi escrito por Lacordaire, Constantina, 1863. O apego aos bens materiais é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuir esses bens, destrói seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. É uma grande provação. Então a gente acha assim, quem vem com riqueza não tem dificuldade. Tem, porque é muito difícil lidar com ela. Eu conheço uma família que são 4 irmãos, né? Agora são 3, uma desencarnou. E durante todo esse tempo que eu conheço, era criança, eu acho que vão dar uns 50 anos ou mais, eles não se falam. Os irmãos não se falam.
Por quê? Por causa de dinheiro. Então, desde que começou aquela disputa de herança, de briga em família, ninguém mais se conversa. Então, foi valorizado uma coisa que não deveria estar sendo valorizada, que era o dinheiro, e aquela convivência, aquela união dos irmãos, aquela fraternidade entre eles foi esquecida, né? Provavelmente são espíritos que já tinham dificuldades em outras encarnações, mas não estão conseguindo vencer isso, do materialismo ser colocado em primeiro lugar. E o sentimento não está sendo visto, né? E continuando aqui, a riqueza lhes impõe o título de ministros da caridade na terra e terão que distribuí-la com inteligência. Quando utilizam a riqueza em benefício próprio, tornam-se iguais àqueles a quem foi confiado um depósito e dele não souberam cuidar. Então, são pessoas que têm uma responsabilidade muito grande, né? Elas têm a responsabilidade de saber utilizar esse dinheiro da melhor maneira. E a melhor maneira não é somente para si, nesse egoísmo, né? Infelizmente, o homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento tão forte quanto o apego à riqueza. É o sentimento do orgulho, né? O orgulho, o ego, isto que atrapalha. Então, é porque eu tenho dinheiro, eu sou mais que você. Eu tenho mais valor que você. E não é isso. Nós sabemos que o valor está no ser, não no ter, no caráter da pessoa, nas ações, né? Nós sabemos pelos exemplos de Jesus, né? Jesus, ele tratava todos iguais. Inclusive, às vezes, ele tratava melhor aquele que não tinha nada, porque aquele que tinha era arrogante, né? Era uma pessoa difícil. E às vezes ele não tinha nem chance de dar uma orientação, porque a pessoa não aceitava, né? Pelo orgulho. Desperdiçar a riqueza não significa desprendimento dos bens. É antes descaso e indiferença. Isso aqui nós vemos assim no caso de pessoas que herdaram grandes riquezas, né? Aquelas famílias muito ricas, os barões do café, que deixaram tantas fortunas para aqueles filhos, né? Netos, e o que aconteceu? Desperdiçaram, usaram para prazeres, para noitadas, para muitas mulheres. Então eles usaram o dinheiro de uma maneira ruim também, né? Foi usado para coisas que não acrescentam nada, muito pelo contrário, né? Atrapalham, porque estão prejudicando a sua evolução. Aqueles que recebem uma boa fortuna devem dizer: meu Deus, o Senhor me enviou uma nova tarefa, me envia também as forças para desempenhar segundo a sua vontade. Então a gente pede uma orientação a Deus, né? Porque eu tenho toda aquela fortuna, como é que eu posso usar da melhor maneira para ajudar as pessoas, né? Então a gente pede uma orientação, a gente ora para isso e Deus dá a resposta. Vai aparecer alguém que vai precisar da sua ajuda, e ali naquele momento você pode fazer a caridade, porque vocês sabem que sem caridade não há salvação. A caridade é muito importante neste mundo nosso, né, de provas e expiações. Eu vou contar para vocês uma história que eu li no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, muito interessante. Ela chama A Lição do Essencial. Essa passagem aí se dá porque Jesus sempre se reunia na casa de Pedro, né, para eles conversarem, ele a ensinar, né, sobre o evangelho, sobre lições de vida. E eles sempre tinham muita dúvida, né? Pedro principalmente era muito perguntador, né, questionador, e queria sempre estar sabendo. Então eles estavam lá discutindo entre eles as coisas essenciais para o bem-estar. Estavam lá discutindo entre eles. Aí Jesus sempre dava o tempo para eles discutirem, né, conversarem para ver o que cada um falava, e depois ele entrava com os seus argumentos, suas histórias, seus ensinamentos. Aí o que ele faz? Ele pega e entra com uma história, começa a contar. Fala assim, porque eles têm sempre dúvidas, né? Eles estão discutindo, mas têm essas dúvidas, querem saber a opinião do mestre. Aí Jesus fala que havia uma dama romana muito rica, muito importante,
que ia fazer uma viagem. Então ela pega uma galera, né, com seu filhinho de 5 anos e 2 escravos que levam todas as joias dela, ouro, muita riqueza, né, nas bagagens e adentram a galera. Chegando lá, todo mundo tratando muito bem, lógico, né? Porque a pessoa que tem dinheiro sempre tem um diferencial. Há pessoas que fazem essa diferença, né? Porque o outro tem muito, é tratado diferente, aquele que tem pouco é maltratado, né? E aí começa a tratá-la muito bem. Aí chega uma hora que eles dão um alerta que a galera, a embarcação, bateu no rochedo. E aí aquilo abriu, né? E começou a entrar água. Então eles tinham que sair logo de lá através de botes, né? E aí ela pega e embrulha lá alguma coisa assim, né? Faz um pacote lá e sai com o menino. Aí quando ela chega nesse bote, eles pegam e perguntam para ela, né? É, ela de certo está com tudo que ela, as joias que ela trouxe, né? Ela falou que não, que o que tinha de mais valoroso para ela já estava ali no bote, que era o filhinho de 5 anos, um pão e 10 figos, que era para alimentação. O resto para ela não fazia diferença. Aliás, ia prejudicar até mais, né? Pelo peso que faria no bote. Então, essa história que Jesus contou mostrou o quê? O que é o essencial para nós, né? O que tem mais valor, né? Então, há coisas que nós temos que repensar na nossa vida. Tem coisas que não tem preço, não tem como a gente colocar em dinheiro o valor daquilo, né? E aí nós vamos ver que há pessoas que valorizam tanto as coisas materiais, acaba até virando um problema patológico, porque começam a não querer se desfazer de nada. E isso aí já começa muito cedo, né? Já a pessoa já tem alguma coisinha de característica e com a idade, às vezes após uns 60 anos assim, a pessoa já começa a mostrar que já tem uma patologia. Então, é uma síndrome chamada de síndrome de Diógenes. É aquela pessoa que, por causa de uma dor muito grande emocional, ela acha que pode substituir por coisas materiais. Então, ela vai acumulando, né? Os chamados acumuladores. Síndrome de Diógenes foi dado porque Diógenes foi um filósofo que não era acumulador, mas ele era muito teimoso. E as pessoas que têm essa síndrome são teimosas, né? Elas não querem ajuda, elas começam a se isolar, se afastar e já ninguém consegue mais visitá-las, elas não deixam entrar na sua casa porque os ambientes estão impossíveis de entrar, porque há muito lixo, tudo é guardado e aquilo vai surgindo uma sujeira muito grande, não tem mais onde sentar, os sofás são cheios de coisas, ela guarda embalagem de tudo que ela compra e fora isso também a cama não tem mais onde dormir porque a cama está cheia de objetos que ela vai guardando e aquilo ali, se você for tirar um objeto para ela dali, é um sofrimento muito grande, é uma perda, uma dor emocional muito grande retirar um objeto dela. E por que ocorre isso? Isso ocorre porque ela não consegue trabalhar as emoções dela. Já houve casos de pessoas que perderam entes queridos e depois que perdeu um filho, uma mãe, um irmão, alguém que a pessoa estimava muito, deu aquele vazio existencial. E aquele vazio existencial, então, vai ser substituído por coisas materiais, né? E precisa de tratamento, precisa de psicólogo, psiquiatra, precisa de um tratamento também espiritual.
e precisa de compaixão. Compaixão. É nessa hora que a gente tem que mostrar a compaixão, não julgamento, não julgamento. E a pessoa não consegue lidar com isso, não deve ser julgada e deve ter ajuda e tem que ter muita paciência. Às vezes a pessoa fica agressiva, mas essa agressividade não é pessoal, não é contra a pessoa que está ali falando com ela. Essa agressividade é com ela mesma, de não saber lidar, de se sentir impotente, né? Muitas até a família resolve desistir e o que não deve ajudar. Porque nós viemos neste mundo aqui para ajudar. Então é um tipo de apego exagerado, né? Não é assim igual ao de um colecionador que tem a sua organização, tem aquele lugar só para colocar suas coleções, o resto da casa tá tudo direitinho. É uma coisa que chama a atenção, né? O isolamento, então, que ela não quer que ninguém perceba como é que está ali o ambiente, né? Então precisam de ajuda. Então é um problema que traz para a pessoa e para a família muito sofrimento. Vamos dizer assim, é um excesso de materialismo, né? Mas é uma doença. E aí ela está querendo preencher o vazio existencial que existe em muitos seres humanos, em qualquer época, né? A gente tem que sempre estar conectado com o Criador. Quando nós estamos conectados com o Criador, nós sentimos que nós temos um preenchimento, nós não temos um vazio dentro de nós, porque ele é a centelha divina que mora em nós, que vive em nós. Aí nós não vamos sentir esse vazio. Esse vazio pode ser preenchido por muitas coisas, pode ser preenchido por drogas, por álcool, por cigarro, por sexo, aquele vazio que a pessoa faz, mas não consegue dizer, não consegue definir por que sente aquilo, né? E a partir do momento que ela se liga ao lado espiritual, que ela procura uma ajuda, uma instituição religiosa, seja qual for que ela sinta melhor, né? No caso aí na casa espírita, tomando passe, água fluidificada, fazendo evangelho no lar, ela vai começando a se conectar com o nosso Criador. E aí o nosso Criador vai preencher este vazio, porque é somente Ele, a gente sentindo a presença dEle em nós, é que nós podemos resolver esses problemas existenciais que aparecem em nossa vida, né? Agora eu vou ler para vocês um livrinho do Recomeçar, do Adeilson Salles. É um livrinho pequeno, mas é muito, muito interessante as lições, os assuntos que ele comenta, né? Aqui diz assim: desapego. Jogue fora tudo que não foi bom, desapegue do que te faz mal. Não retenha em suas mãos os espinhos que te ferem. Situações ou pessoas podem se tornar espinhos ao longo do tempo. Saia da chamada zona de conforto e retome sua vida em suas mãos. A mudança da situação pode estar num simples gesto, na retomada da própria vida. Passividade demais pode levar a vida de menos. Assuma-se, renove-se, mexa-se. Então, tudo aquilo que a gente vê que vai prejudicar, que vai fazer mal para a gente deve deixar de lado, né? Por que a gente vai ficar segurando o espinho? Nós temos que tirar os espinhos e somente segurar o botão, né? O botão da rosa. Aqui no livro também, do Miramês, do João Nunes Maia, que escreve pelo espírito de Miramês, No Horizonte da Vida, também há coisas muito interessantes aqui para nós lermos. Aqui nós falamos que a gente começa o nosso trabalho, né, na reflexão, pensando muito bem na nossa conduta como cristão, como é que Cristo agiria em certas situações, né? Ele estaria pegado a tantas coisas que nós não conseguimos nos desfazer, que seriam tão úteis a outras pessoas, né? A caridade de, às vezes, a gente, por exemplo, tem
em casa coisas sobrando e até coisas que nós nem utilizamos mais e nós não conseguimos se desfazer. Então aquele guarda-roupa cheio de roupas que não tem nem mais como você mexer, às vezes roupa que você nem sabe que você ainda tem e que você diz que eu vou emagrecer, aí eu vou usar essa roupa e aí essa roupa fica lá guardada e sem utilidade. E outras pessoas precisam tanto daquilo, né? Então, como que nós podemos fazer? Nós temos que doar, nós temos que desapegar das coisas materiais e fazer com que elas sejam úteis para outras pessoas. Às vezes a pessoa conseguiu uma casinha lá muito simples, ela precisa de alguns móveis. Você tem móveis na sua casa que não pode nem andar, porque é tanto móvel que até atrapalha. Aí você não poderia doar um móvel para essa pessoa, né? Você tem 3 televisões, você tem uma televisão na sala, uma no quarto, outra no outro quarto. Você não poderia doar uma televisão para essa família, para eles terem umas horinhas de lazer, se divertirem, né? Então é questão de desapego, né? A vida nos ensina que tudo é passageiro. Nós não vamos ficar com esses objetos para a vida toda. Nós vamos ter que nos desapegar um dia, porque o dia que nós partirmos, nós não vamos levar nada disso, né? Então, vamos desapegar para não ter o sofrimento. E o sofrimento, pelo apego, só vai atrasar nossa vida e nossa evolução, né? Então, nós temos muitos exemplos no nosso evangelho, nós temos muitas orientações que passam para nós o que é o mais importante e a gente tem que refletir nisso. Agora eu vou ler para vocês o livro Vivendo o Evangelho, né, do André Luiz, sobre a riqueza, o uso da riqueza. Ele sempre sintetiza muito bem as lições do nosso Evangelho. Então ele faz assim uns tópicos e chama atenção e que exemplifica e simplifica, né? Uso da riqueza. Verifique a riqueza que você tem e o uso que faz dela. É empresário, rico de patrimônio, dá emprego, mas paga mal. É estilista, rico de habilidade, costura bem, mas o preço é alto. É comerciante, rico de recursos, serve com gentileza, mas exagera no lucro. É professor, rico de conhecimento, ensina com facilidade, mas a aula é cara. É profissional, rico de competência, atende com presteza, mas cobra muito. A riqueza tem função social. Se você é rico de qualquer coisa, promova o bem comum, certo de que também é amor não explorar o próximo nas relações materiais, né? Cobre o justo, não prejudicando a pessoa. Cobre o justo, né? Aquilo ali você está cobrando muito além do que deveria, né? Cobre o justo, porque isso tudo vem em seu benefício, com certeza. Não precisa explorar ninguém, né, materialmente. Você deve ser justo até nisso, até na cobrança. Então, nós vemos, meus irmãos, que nós somos muito responsáveis por tudo o que nós praticamos aqui nesse planeta. E que nós estamos aqui para aprender a ser. E como eu falei, não a ter. Nós temos que ter, lógico, a alimentação como todo mundo deveria ter, vamos dizer assim, uma educação digna, uma saúde digna na nossa vida, todo mundo deveria ter, né? Agora, a parte espiritual, cada um que vai trabalhar a sua. Não tem como outra pessoa fazer por nós. Nós, individualmente, que temos que procurar melhorarmos a nossa reforma íntima, a nossa evolução, modificarmos aquilo que está nos prejudicando e prejudicando ao nosso irmão. Meus irmãos, foi uma grande honra para mim estar aqui falando desse assunto.
para poder ajudar um pouquinho mais na reflexão deste mal, né, da humanidade, que é o materialismo, o consumismo, e muitas pessoas ainda sofrem por ele, né, e que nós não vamos ter a possibilidade de carregar conosco, né, tudo isso que nos faz sofrer. Então, espero que vocês reflitam sobre tudo e que pensem mais que o mais importante é nós fazermos a caridade. A caridade, ela é a salvação. E muitas vezes a gente está lotado de coisas materiais e nós não damos nada para ninguém, por nós sermos apegado àquelas coisas, não é? Aqueles materiais, aquelas roupas, tudo que nós acumulamos. Então fiquem com Deus, que Jesus os abençoe e vou fazer a festa final. Vamos agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos, por todos os ensinamentos que a nossa doutrina nos passa, por nós estarmos aqui reunidos, enquanto tantos irmãos nossos estão em hospitais com a Covid ou com outra doença. Vamos pedir para que eles sejam amparados pelo Dr. Bezerra de Menezes, pelo Dr. Eurico Barçanufo, por Jesus, que todos sejam amparados, que as dores sejam abrandadas por esses momentos que estão passando. Pedir a todos que sofrem por um desequilíbrio emocional, espiritual, mental e físico, que todos consigam equilíbrio, que todos consigam a paz, aquela paz que vem de dentro, não a paz que tem alguma coisa a ver com alguma coisa exterior, mas aquilo que está dentro da gente, no nosso interior, no nosso íntimo, que nós sintamos a paz e passemos essa paz a todos que nos procuram, a todos que nós encontramos e que precisam de um pouco mais de alento. Boa noite, graças a Deus e graças a Jesus.